De volta com o nosso Manhã Maior, agora chegou o momento da gente falar de mosca, gente. Com a proximidade do verão, o aumento das moscas e mosquitos dentro de casa é uma realidade bem chatinha, né? E o nosso repórter Ed Polo, ele conheceu moradores de um bairro na Grande São Paulo que sofre com este problema. Vamos ver? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a bióloga Lúcia Schuller sobre esses mosquitos, pernilongos, enfim. Depois a gente vai tirar todas essas dúvidas com ela, mas antes ver essa matéria. As moscas e os mosquitos estão nesse planeta há muito mais tempo que qualquer um de nós. Há cerca de 30 milhões de anos. Esses insetos voadores têm o poder de tirar qualquer um do sério. Com a chegada do verão, o aparecimento deles se torna quase uma epidemia. Acostumados a se proliferarem em lugares sujos, as moscas e mosquitos podem também transmitir doenças como febre tifoide, salmonela e até tuberculose, um risco de contaminação que literalmente chega voando em sua residência. Dona Helena e o filho Marcelo moram na região há 30 anos. Afirmam que nunca tinham visto algo parecido. Na tentativa de evitar as picadas, ele se veste dos pés à cabeça e ela já perdeu as contas da quantidade de frascos e inseticidas que comprou na briga perdida contra os mosquitos. A situação é complicada. Complicadíssima. Eu tô, igual eu falei, você tá vendo o jeito que eu tô aqui? Eu tô vestido aqui, porque se eu ficar com um short, uma camiseta, eles me atacam tudo. Na blusa dele, impressionante, ó, o mosquitinho aqui já, o Paulão vai mostrando, não sei se dá pra ter uma noção, né, porque é um bichinho muito pequenininho mesmo, mas esse bichinho pica e pica forte. Pica. Parece aqueles borrachudos de praia, não sei, o negócio é... Eu não sei mais o que fazer. Casos mais sérios, em que o controle da peste fica impossível, o jeito é procurar a ajuda de um profissional que possa orientar o que deve ser feito para o inseto não atrapalhar a vida dentro da sua própria casa. Não, conviver com esses insetos realmente é uma barbaridade, né? Eu imagino como deve ser difícil mesmo, né? Você tá comendo um sanduíche daquele monte de mosca impregnando a casa, né? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, tudo bem? Obrigada, tudo bem e você? Tudo ótimo. Agora, sabe que eu tenho uma dúvida? Eu queria saber qual é a diferença do mosquito, da mosca e do pernilongo. Então, é uma questão de nomenclatura, né? Então, o paulista, por exemplo, a mosca é chamada de mosquito. Mas, na realidade, mosquito e mosca, para o paulista, né, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Pernilongo é outra coisa. Ambos são dípteros. Dípteros, quer dizer, eles têm duas asas, né? Mas eles desempenham papéis diferentes na natureza e têm uma interface diferente com o homem, né? O mosquito, o pernilongo, eu chamo mosquito porque eu sou carioca, né? O carioca chama... Para mim, mosquito e pernilongo é a mesma coisa, né? Para o paulista, não. É mosquito e mosca que é a mesma coisa. O pernilongo, ou mosquito, é um inseto que traz doenças através dessa intimidade que ele tem com o nosso sangue, porque ele pica, suga o sangue, transfere micro-organismos de um organismo para outro, né? Então, ele é um vetor biológico. A mosca não, a mosca é um vetor mecânico. Então ela tem... O que seria um vetor mecânico? Ela tem uma série de aderências e pelos e uma estrutura física que favorece essa transmissão da bactéria de um ambiente para outro. Então ela tem na ponta das pernas, por exemplo, né, ela tem uns órgãos chamados pulvilis, né, porque você já deve ter observado que a mosca fica de cabeça para baixo no teto, né? Então é graças a uma aderência que ela tem no taço, que é o que a gente chama o pé da mosca, né? Ela tem uma aderência e essa aderência também favorece a aderência de bactérias. Ah, entendi. Isso que é o problema, então. Esse é o problema. Nas pernas também ela tem muitos pelos e nos pelos das moscas... Não é visível isso, não. A mosca é um inseto pequenininho, né? Então, assim, como ela tem
um comportamento no ambiente, assim, ela busca alimento e ao mesmo tempo ela busca área de matéria orgânica para poder colocar os ovos. E ela, ontem eu até estava mexendo com mosca no laboratório, né? Nós estávamos recolhendo os ovos, que a gente faz criação, então a gente coloca um meio especial para elas fazerem ovipostura. Então a quantidade de ovos que elas põem são ovos minúsculos, assim. Não dá para ver, é invisível. Não é invisível, mas assim, eles têm meio milímetro, nossa, sabe? Muito pequenininho, branquinho. E eles se proliferam. E eles são, uma mosca produz, ela libera 900 ovos, ela tem um mês só de vida. Um mês? Um mês. Então, são aqueles tufos, assim, de ovos branquinhos, né? E aquilo você passa para um outro meio para poder continuar a evolução. Na natureza, ou no ambiente onde a gente vive, o que ela faz? Ela procura uma área onde tenha bastante matéria orgânica. Normalmente é lixo. Né? Lixo. Lixo e fezes de animais. Ela também pousa. E que aí, é aquela meio varejeira, não é? Não, a varejeira, ela busca mais carcaça de animal. Tanto que quando ela está presente, ela está relacionada com algum bicho morto. Ou rato morto, ou um animal de porte maior morto. Mas ela sempre, às vezes, aparece em casa. Aparece. Ela vem atrás de peixe, principalmente, né? E animais mortos, porque ela precisa daquela carcaça para desenvolver todo o seu ciclo e chegar à forma adulta de novo. Entendeu? Então, quando essas moscas, elas aparecem na casa da gente, é por conta da alimentação, de uma carne, de um peixe que você está ali, a varejeira, por exemplo? O peixe é muito atrativo mesmo. Elas vêm do além, quer dizer, a mosca, ela tem uma percepção de odor, né, de olfato tão apurada, que ela percebe odores a 14 quilômetros de distância. Que imagina. Né? Não, e fica no cesto de lixo ali do banheiro, né? Fica rodando. A parte pior que eu enxergo na mosca é o lixo onde fica armazenado os restos de alimento mesmo, né? Aí que ela vai ficar E ela ali. fica. Então, esse lixo, eu até trouxe uma latinha pra gente conversar sobre isso. A gente vai ali mostrar mesmo. Ele precisa ter uma atenção especial. Para controle de mosca, porque você não controla a mosca dentro da sua casa, porque ela vem de fora. Ela não vem da sua casa. Ela vem de um terreno baldio, ela vem de uma beira de rio que está com lixo, né? Poluído, por isso que né? o saneamento é uma parte importante nesse controle. Eu vou te convidar para a gente ir ali, para a gente ver que tem vários tipos de moscas ali, mas eu tenho uma pergunta, já vou te perguntar, a gente já vai indo para lá. A mosca, ela não pica a gente. Ela só traz essas bactérias através de outras... Por exemplo, ela esteve num lixão, um bichinho que morreu, tá ali, uma carniça. Então, ela traz essas bactérias na casa da gente. Isso mesmo. Agora, por exemplo, o pernilongo, ele já pica a gente. Pica. E sabe o que eu fiquei pensando? Uma vez eu já fiquei pensando, até uma dúvida mesmo, de leiga mesmo, por isso que eu quero te perguntar. Claro. Porque o pernilongo, ele pica a gente. Aí, quando a gente vai matar o pernilongo, você vê aquele sangue. Aí, isso também não traz doenças pra gente? Por exemplo, o pernilongo pica eu aqui, daqui a pouco vai picar o outro. Não pode trazer alguma doença? Então, é assim... Sei lá, até HIV, não sei? Não, HIV não. Não, HIV não. HIV, esse assunto já foi bastante discutido. A quantidade de sangue que ele carrega não é suficiente para transferir o HIV, tá? Então, isso não entra em questão. Não entra. Não. Mas existem vários vírus, né? O vírus da dengue, por exemplo, né? Que ele prolifera dentro das glândulas salivares do mosquito. Então, por exemplo, o mosquito pica uma pessoa que tem dengue. Então, ele pega o vírus para ele. E aí, dentro do mosquito, aquele vírus começa a reproduzir. A se transformar em vários vírus, a quebrar, porque o vírus é uma partícula, né? Não é uma bactéria, né? Então ele se subdivide assim muito rapidamente, com muita facilidade, dentro da glândula salivar, que é o ambiente ideal. E aí o mosquito vai e pica uma outra pessoa, só que ele já está armazenado com uma quantidade grande de vírus, então ele vai transferindo vírus para muitas pessoas, entendeu? Que perigo. Por isso que é importante você bloquear o ciclo de vida. Por isso que se fala tanto em campanhas para você não deixar o inseto sobreviver, não deixar a água parada, porque quanto mais insetos houver,
mais possibilidade ou mais facilmente a doença se espalha. Mais bactérias vai estar na sua casa. Porque ele é uma máquina produtora de vírus, né? O próprio mosquito. É uma máquina produtora. Então ele vai produzindo vírus e vírus e vírus e vírus. Ele não se afeta com aquele vírus, né? Ele não morre. E ele só libera aquele vírus por uma quantidade muito grande de pessoas. Certo. Doutora, vamos ali no nosso cantinho ali, que eu vejo que tem um monte de coisas diferentes. Tá parecendo aquele professor Pardal, sabe? Isso, é. Tem um monte de coisas diferentes aqui que eu já quero perguntar. Nossa, eu tô vendo aqui que tem várias moscas, né? Isso aqui veio do nosso laboratório, né? Você pode ver que elas estão grudadas na parte de cima dessa tela, né? Por que elas estão aqui? Isso tem um motivo, porque a luz está incidindo de cima. Então ela gosta de ficar na luz. Esse inseto é um inseto que tem atração por determinadas radiações luminosas. Por exemplo, a luz fluorescente, a luz incandescente e a luz ultravioleta. Que seria essa luz aqui, Que seria essa luz aí. Esse é uma armadilha, um equipamento, né? Em que ele usa a luz que nos parece fluorescente, mas a radiação ultravioleta ela não é visível para o ser humano. Ela só é visível para o inseto. Então, o inseto vem atraído para essa luz, porque tem uma grande quantidade de radiação, da mesma forma como ele está sendo atraído por essa luz aqui do estúdio, que também tem muita ultravioleta, né? E aí ele fica colado numa placa adesiva. Mas acaba morrendo também, não acaba? Sim, ele morre porque ele fica grudado nessa placa adesiva, porque ele fica circulando em volta da lâmpada, gruda e ali fica. Então é interessante ter forma de controle em casa? Não diria em casa. Eu acho que essa luz é uma luz mais adequada para um ambiente maior, a não ser que você manipule muito o alimento em casa, você tem uma movimentação muito grande. Sei lá, na cozinha, legal? Não, ele pode ser instalado, só que existem alguns critérios para instalar, né? Você não pode instalar muito alto. Você já reparou que às vezes você entra em padaria ou alguns açougues e eles têm aquela que eles chamam de churrasqueira de mosca, assim, bem na porta, na entrada do estabelecimento. Não sei se você já reparou isso. É a forma mais inadequada de você usar esse equipamento. Na verdade, é um equipamento. Aquela churrasqueira de mosca já é um equipamento já ultrapassado. Tem gente que pendura saco de água nos lugares. Isso por que pendura saco de água? Então, é a mesma coisa. A mosca, ela tem 3.000 olhos em cada olho. 3.000 olhos? Nossa. Então, a gente chama de omatídeos, tá? São pequenas lentes. Então, ela tem uma noção de luz e de movimentação física das pessoas, do ambiente, muito grande, entendeu? Então, ela é muito atraída e é muito usado isso. Dela, ali, ó. Então, ali você está vendo os olhos, exatamente. Você está vendo que são dois olhos grandes, né? Mas eles são compostos por 3.000 omatídeos ou lentes em cada olho. Então, por isso que você chega perto da mosca, assim, você vai matar ela com um jornal, mata a mosca, e ela vai embora, né? Porque isso tem um motivo. É um reflexo também que ela tem, assim, também? Não é um reflexo, é que a visão dela é para movimentação e para cor. Ela não vê as coisas como a gente vê. Ela vê tudo diferente do que a gente vê. Porque é a forma que a natureza deu para ela se defender. Entendi. Dos predadores, porque ela tem muitos predadores. Aqui na cidade, ela não tem. Lagartixa, sapo, cachorro, tem um passarinho, né? Mas na cidade isso diminui. E também a cidade produz uma quantidade de mosca muito grande. É verdade. Então os predadores não dão conta. E ainda mais no verão agora, Lúcia, tem mais facilidade de essas moscas ficarem nas nossas casas? Sim, claro, porque a mosca ela tem um ciclo. Para ela chegar nessa forma adulta, primeiro ela é ovinho. Depois de ovo, ela vira uma larvinha assim. Eu até trouxe esse brinquedinho, né? Que é isso? Nossa! Isso é um brinquedinho, é só para ilustrar. Que a larva de mosca, ela é mais ou menos assim, só que pequena. Se você puser a mão na frente dele, ele não vai, ele tem um sensor que não deixa ele ir.
Olha só. É um brinquedinho. É só para ilustrar o que eu tô falando, né? Entendi. Então, depois dessa fase de larva, deixa eu segurar ele, senão ele não Depois para. que ele virou uma Depois que larvinha... ele virou uma larvinha, tem que segurar, tem que puxar aí, eu tô sem óculos. Virou uma larvinha aqui, ó, com o rabinho e Aí tudo. ele se fecha dentro de uma casquinha chamada de pupa. E aí a mosca fica quietinha ali dentro e dali ela sai E vira- mosca adulta. E vira esse aqui. Vira esse aqui. Aqui que é o olhinho dela, que você falou aqui, ó. Onde que é o olhinho dela? Não, isso aqui é uma mosca eletrônica, é uma mosca Mas onde seria o sofisticada. olhinho? O olho é naquela foto que passou, em que é nas laterais. Nas né? laterais. Olha, ali, ela podiam retornar a foto anterior, por favor, que tinha justamente as pulpas, umas pulpas vermelhas, que vão... Essa Ali, aí, ó. tá vendo? Ali no meio tem a larva, Aham. que está em desenvolvimento, e ao redor já tem a pupa, que é a fase seguinte. Dessa pupa, igual o mosquito, o ciclo é o mesmo. Aham. Ela passa para ser uma mosca adulta, quer dizer, daquela caixinha marrom, né, sai esse inseto adulto. Toda a metamorfose acontece dentro daquela pupa. Certo. E você falou em temperatura, né? Por que no verão é diferente? Porque quanto maior a temperatura, menos tempo ela leva para ir do ponto de ovo até adulto. Ah, então ela prolifera mais rápido. Então, no verão, ela leva 10 dias. No inverno, ela leva 50 dias. Nossa, que entendeu? diferença grande. Então, isso é uma diferença, aumenta o número de gerações também. E o que é esse negocinho aqui que é diferente? Ah, isso aqui... Eu não entendi Isso aqui é uma isso. brincadeira. É um ovo?